Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço da Cidadania, que tem como objetivo aproximar o cidadão dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e também do Judiciário. Nas últimas edições, falamos aqui sobre o trabalho do Ministério Público e dessa aproximação dos promotores com a comunidade. O assunto de hoje é a igualdade de gênero e a nossa convidada é a promotora de justiça, a doutora Mariana Seifert Basso, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Doutora, eu começo perguntando para a senhora qual é o contexto da igualdade de gênero, o que é a igualdade de gênero? Estamos falando, evidentemente, dos dois gêneros aqui, masculino e feminino. Qual é essa condição hoje no Brasil para a gente falar de igualdade de gênero? É interessante falar de gênero, a palavra gênero, e não a palavra sexo, por exemplo, né, que diferencia homem e mulher, porque o gênero ele é o aspecto cultural do sexo, né, da mulher e do homem. Então, quais são os papéis sociais de uma mulher? Quais são os papéis sociais de um homem? Qual foi a construção que se fez culturalmente, historicamente, sobre como uma mulher deve agir e como um homem deve agir? E o gênero, nesse caso do núcleo, né, promoção da igualdade de gênero, ele pressupõe a igualdade de direitos entre mulheres e homens, dentro do aspecto da diferenciação de seus papéis sociais. A gente conversando mais à frente vai poder definir melhor do que eu estou falando. Mas, basicamente, a mulher passou um bom tempo, né, da história tendo que cumprir determinados papéis que implicavam restrição de direitos. Então, uma mulher não podia trabalhar, uma mulher não podia nem usar calças compridas, né, em determinados espaços. Uma mulher não podia votar. E é uma coisa bastante recente a história de autonomia das mulheres. Para te dar um exemplo que choca, nós, mulheres, só temos capacidade plena para os atos da vida civil desde 1962. Então, ontem, né? Antes, nós éramos vistas como incapazes, como adolescentes e crianças. Os atos deveriam ser repassados ao cônjuge para que ele autorizasse. A questão do voto mesmo também é um pouco mais antigo, foi de 1932, Getúlio Vargas, que implantou o voto, ou permitiu isso no Brasil, o voto. Mas existiu uma luta também no âmbito internacional com até violências contra mulheres, né? Isso é uma luta que veio pelo mundo até chegar no Brasil, né? Para que a mulher decidisse sobre o governo de seu país. Hoje a luta é para que ela possa governar, né? Para que ela tenha também uma oportunidade de fazer parte de uma assembleia, de um senado, de uma presidência, né? Hoje nós temos uma mulher na presidência, mas os índices são bem baixos, né, de presença feminina. Tratar do tema igualdade de gênero é novíssimo, então, pensando na história. Se eu te coloco na minha área mais de especialização, que é a área jurídica, posso te dizer assim, que a violência contra a mulher, em razão de gênero, veio legislada só a partir do século XXI. Antes do século XXI, além da violência não ter um apenamento, quer dizer, o homem que agride a mulher em razão de gênero, não havia uma punição específica. Além disso, alguns manuais de direito penal incentivavam a violência de gênero. Existiam menções de que a mulher que se recusasse a manter relações sexuais com seu parceiro por mero capricho poderia sim ser alvo de uma violência não criminalizável. E isso a gente está falando da década de 60, de 70. Então isso na área do direito era o contrário, né? Se fomentava que a mulher não tivesse autonomia de vontade. Isso estava previsto em lei. Pregava a submissão. Exato. Se houvesse o descumprimento daquela legislação, né, estava justificada uma repressão. Houve um avanço a partir do século XXI, e isso eu não estou exagerando, é o Código Civil de 2002, é a nossa Lei Maria da Penha de 2006, que aí fala que mulheres e homens podem desempenhar papéis iguais enquanto cônjuges, enquanto pai e mãe, né, direito de guarda, direito de educar de maneira igualitária. E a Lei Maria da Penha fala que uma mulher não pode ser vítima de violência por seu parceiro ou por alguém com quem ela tem uma relação de parentesco ou afinidade, que isso sim é um crime especialmente punido. E a Lei Maria da Penha vem responder a um índice gigantesco de morte de mulheres em razão de gênero. Existem alguns mitos que precisam ser retirados da sociedade.
E os dados podem retirar esses mitos. Então, eu hoje lá no Ministério Público faço monitoramento por um cadastro, né, da Lei Maria da Penha e hoje do feminicídio, que são os assassinatos de mulheres em razão do gênero, que é uma lei de março de 2015. Sim, é bem recente, foi sancionada no início do ano. Exatamente. A gente ainda não consegue demonstrar isso estatisticamente de maneira oficial porque é muito recente. Mas as consultas que eu faço periodicamente demonstram que do percentual total de homicídios qualificados, o percentual de feminicídios é enorme. 2/5, às vezes a gente verifica como 1/3 de um período de tempo. Isso a gente vai poder trazer de maneira oficial quando tiver um período razoável de vigência da lei. Mas te garanto que os números serão assustadores. Doutora, para a gente contextualizar a situação brasileira aqui, eu vi alguns números que são realmente preocupantes, porque num total de 140, o Brasil está lá mais de 100 em termos de desigualdade de gênero. Uhum. É bem ruim isso, não é? No caso da violência de gênero, a gente tem inclusive o Paraná como um dos apontados, né, pelo Instituto Sangari, que foi um instituto responsável por uma pesquisa em 2012 chamada Mapa da Violência, e o Paraná ficou em 3º lugar, né, em número de morte de mulheres, que a grande maioria é por violência de gênero. Isso agora o feminicídio vai escancarar, que as mulheres morrem em virtude da violência de seu parceiro ou outras relações que tenham a ver com o gênero. A morte de mulheres em outras situações tem um número muito inferior, né? Então é um problema que aparece. A violência. Agora, onde mais a gente encontra essa desigualdade de gênero? É no trabalho, é na escola, na sociedade, no dia a dia? Porque tem essa coisa do homem que ganha 10, a mulher que ganha 7, que ganha 5. Existem várias pesquisas, né, de que a mulher ganha menos numa mesma função, com a mesma carga horária. E aí existem alguns teóricos querendo desautorizar essas pesquisas, mas não adianta tentar desautorizar essa realidade. É fato, é real. Quando a gente imagina que o histórico das mulheres de autonomia, independência e emancipação é extremamente recente. E essa ideia que a gente chama de machismo, né, de que a mulher precisa obedecer, de que a mulher precisa priorizar algo que ela não escolhe, né, tem que ser escolhido pelo parceiro, pela sociedade que impõe isso. Isso já era muito comum até, como eu te falei, o século passado, né? Nós estamos com esse século XXI aí no início. Então, não adianta negar esse histórico e começar com uma ideia falsa de que as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. E aí, como que a gente vê isso escancarado? Quando a gente vê como acontecem as mortes de mulheres. Os homens não são assassinados nessa proporção por suas parceiras, porque eles desobedeceram essas parceiras. E as mulheres são assassinadas por esse motivo. O homem entende que se ele foi traído, a consequência é a morte da mulher. Sim. Se ela não quer mais um relacionamento, ele está autorizado a cometer essa violência. Isso é cultural, tem que ser retirado, né? Até por meio de reflexão dos próprios homens agressores. Não há igualdade, a mulher passa a ser uma propriedade do sujeito. Né? Exatamente, ainda que a lei não fale mais isso, ainda existe a cultura disso, em vários segmentos da sociedade, né? Talvez em alguns menos, em alguns mais. Agora, diante da legislação que tem mudado, aí a senhora citou a Lei Maria da Penha, temos outras mudanças no próprio Código Civil de 2002 também. A senhora vê com otimismo isso? Existe uma tendência de mudança aqui, no país, no Estado? No Estado, a gente tem uma política específica, né, para mulheres. Então, nós temos a Câmara Técnica Estadual, que se reúne para chegar a conclusões de políticas públicas eficazes para a diminuição desses números. Temos o Conselho da Mulher em pleno funcionamento, o Conselho Estadual, o Ministério Público, pelo núcleo, acompanha as reuniões. A tendência é que agora, com esse recorte em quase todas as instituições, mesmo o próprio núcleo de gênero é algo muito recente no Ministério Público, de 2012. Então, quando as instituições permitem que faça esse recorte, né, que se tenha um recorte para tentar que haja a promoção da igualdade de gênero, isso já é muito promissor.
Então, eu sou bastante otimista. Acho que a estatística ainda está muito falha, ela precisa aparecer mais. Agora com o feminicídio vai haver uma grande mudança, porque é um tipo penal específico. Então, esse filtro não existia. Sim. Aumentou a pena também ou não? Porque a pena do homicídio de 6 a 12, homicídio simples, é isso? É que ele não é daí mais o homicídio simples. Simples. Ele mudou a pena, alterou a pena também? Ele se tornou homicídio qualificado, mas o que eu posso te dizer é que antigamente já se dava essa pena como homicídio qualificado quando se considerava que era um motivo torpe ou um motivo fútil. O parágrafo 2º do artigo 121 já previa o motivo torpe, o motivo fútil. Agora, ele traz o inciso 6º, né, que é o feminicídio em razão da condição do sexo feminino, e aí isso se torna mais fácil, né, de ser caracterizado e principalmente se torna um filtro. Porque antes a gente tinha o homicídio qualificado em geral. Eram diversos motivos fúteis e torpes. E agora a gente vai saber qual é o percentual, qual é a fatia de morte de mulheres em razão de gênero. É um procedimento próprio daí, do feminicídio? Não, ele é igual, igual, mas ele é um tipo penal que aparece em todos os cadastros. Então, num boletim de ocorrência ele vai ser diferenciado, num inquérito policial ele vai ser diferenciado, e na hora de sair uma estatística da segurança pública, nós vamos saber quais foram os números de mulheres mortas em razão de gênero, coisa que antes só era possível por preenchimento de outros filtros, mas não do próprio tipo penal. Nesse contexto da diferença de gênero, aí, o que preocupa mais os senhores do Ministério Público é realmente a questão da violência ou de uma forma geral, essa diferença? Como o Ministério Público ele é um órgão titular da ação penal, que a gente chama, né? Ele domina o início da persecução penal em juízo. Nós entramos com denúncia para o juiz de acordo com o crime que nós observamos que foi cometido. Então, essa é a função mais tradicional do Ministério Público, né? A mais antiga. Buscar punição. Buscar a punição e ser aquele órgão acusador, né? Sim. Então, isso realmente está muito intrínseco à nossa função. Mas hoje o Ministério Público, após 1988, também trabalha nos direitos humanos de mulheres e na implementação de políticas públicas para que haja prevenção. A Lei Maria da Penha é maravilhosa nesse sentido, porque ela tem duas facetas. Ela tem uma parte dela com artigos dizendo para o poder público que ele tem que fazer casas-abrigos, tem que ter programas para que a mulher adentre o mercado de trabalho, tem que fazer campanhas, tem que colocar o homem agressor em grupos de reflexão, entre outras medidas, delegacia especializada. Isso tudo o Ministério Público pode cobrar, porque ele também é fiscal da lei, né, e pode promover direitos humanos. Então, a gente tem essa faceta e tem a faceta criminal, que é a medida protetiva de urgência, o homem ser preso, coisa que não acontecia antes. E o Ministério Público também zela por esse outro aspecto. Agora, a legislação precisa mudar ainda? Acho que legislação, ainda mais com a entrada do feminicídio, já está bem suficiente para que o problema possa ser enfrentado. Mas a legislação tem que ser aplicada. Porque existe aquela dificuldade de cumprimento, por exemplo, das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O Estado nem sempre consegue cumprir a medida protetiva, fazer com que o sujeito se mantenha afastado da mulher. Existem algumas dificuldades ou não? A estrutura é muito necessária, né? Não adianta dizer para a vítima que ela vai ficar protegida e não ter mecanismos de proteção. Também não adianta só apenar os homens e não fazer políticas públicas que mudem a mentalidade. Porque a gente tem comunidades, principalmente no interior, em que os homens nem compreendem que estão errando nesse sentido. É normal, entendem como normal. É muito comum. Numa audiência, por exemplo, de tráfico de entorpecentes, o réu vai negar. Ele fala, não fui eu. E num caso de Lei Maria da Penha, é muito comum o réu falar, eu fiz, mas eu fiz porque ela... Então, ele assume que agiu, né, de maneira violenta, mas entende que tem uma justificativa. Então, é óbvio que ele vai repetir aquilo se não mudar a mentalidade. É bastante cultural. O nosso réu de Maria da Penha não tem a ficha criminal dos demais. Ele não é alguém direcionado ao crime em geral, é um latrocida, né, furta, não. Ele tem o histórico da questão Maria da Penha, da lei de violência doméstica e familiar em casa. E o índice de mudança desse comportamento após os grupos de reflexão, tanto dele quanto da mulher, de não reincidência, né, os índices de não reincidência, de não voltar, são
são enormes. A gente tem esses grupos de reflexão trazendo estatísticas de menos de 2% dos participantes voltando a praticar violência contra a mulher. Sim. Qual é o papel das instituições públicas para diminuir essa desigualdade? Elas poderiam cumprir a Lei Maria da Penha no seu aspecto de promoção de direitos humanos, e isso já traria todo o diferencial. Não é cumprida hoje? Ela é cumprida, mas ela é cumprida em uma cidade, em outra não. Aí, se tem delegacia da mulher em uma, em outra não. A política tem recorte em um município, em outro não. Então, a casa-abrigo é feita também de acordo com a prioridade do gestor, né? Então, os gestores públicos precisam priorizar essa área para que haja uma efetiva diminuição de números. Então, a gente tem que... Se a lei for totalmente cumprida, eu acho que o poder público cumpriu a sua missão. Essa promotoria que a senhora coordena existe somente em Curitiba ou está em alguma outra cidade do estado? Esse lugar onde eu trabalho não é uma promotoria. Ele é um núcleo que coordena as promotorias de promoção de direito de mulheres. Então, todas as promotorias do estado se comunicam conosco sobre a situação de direitos de mulheres. Nós ali fazemos um monitoramento, inclusive, de casos que tramitam por todas as promotorias e temos estatísticas daí. Em qualquer situação de desigualdade que seja perceptível, pelo menos, pela mulher, o que ela deve fazer? Procurar a polícia, o Ministério Público, ir aonde? Se a mulher sente que ela está numa relação de desigualdade de gênero, violenta principalmente, né, ou a violência emocional ou a violência física, ela não precisa sentir vergonha daquilo. Ela tem que entender que isso faz parte, que isso é bastante comum, que é um produto da história, da cultura, e que ela, para mudar, precisa que isso saia das quatro paredes. Ou por um trabalho de reflexão, né? Ou pela questão da punição, daí ela precisa registrar, né, esse boletim de ocorrência. Se ela está em risco de vida, ele vai ter que se afastar mesmo dela e isso vai impedir que ela seja morta, então ela precisa comunicar isso às autoridades policiais. E ela deve daí comparecer a um local específico, né, ou a delegacia da mulher, ou uma delegacia comum, mas que vai trazer essa abordagem da Lei Maria da Penha, que é diferenciada. E também pode procurar as promotorias especializadas. O assédio nos ambientes de trabalho, vocês têm detectado isso como um problema grave também? Isso também é criminalizado, Sim. né? É uma situação do juizado especial criminal, mas é um crime. E as mulheres precisam também procurar as autoridades policiais e fazerem o registro disso, sim. Porque isso, inclusive, é um dos fatores que impede que a mulher cresça profissionalmente. E aumenta a desigualdade. Claro. Ok, mas há um caminho, então? Claro. O caminho, ele é posto pela lei hoje. A lei já diz o que deve ser feito. Basta que seja cumprida a lei da melhor maneira possível e basta que isso seja priorizado pelo gestor público e por todas as instituições, porque o machismo também está dentro das instituições, em dizer que isso é um menor problema, é algo até inventado, enfim, que não... Totalmente relevante, pode continuar assim. Exato. Existe essa mentalidade. Não pode não ser considerado prioridade, mas os números de mortes de mulheres talvez coloquem essa situação de maneira mais evidente. Né? A senhora diria que a conscientização é maior por parte do agressor ou do assediador, que para ele é normal aquilo em relação à mulher, aquilo que ele pratica em relação à mulher, ou existe uma falta de conscientização, ou talvez a conscientização da própria mulher de que é normal, que ela tem que aceitar, que tem que ser assim? Onde que está o maior problema? Acho que nos dois. Nos dois. A mulher entende que ela não pode destruir a sua unidade familiar. E então, tem que suportar. Suportar que a regra é assim. Que com a mãe, com o pai era assim. Sim, a mãe dela também apanhou, mas ficou submissa e daí a família ficou unida. Né? Que se ela fizer alguma coisa que contraria aquela ordem, ela vai prejudicar os filhos, ela vai prejudicar tudo que ela construiu. Então fica sempre uma situação emocional difícil para a mulher. Ela acredita que o homem vai mudar porque ela tem uma relação de afeto com ele. Ali existe amor. Dependência também. Muita dependência econômica. Principalmente no interior nós víamos muito isso. Quer dizer, essa conscientização, ao contrário, aí, digamos, ela pode ser até pior do que aquele que pensa que é normal ou não?
Da mulher ou da do mulher homem? aceitar. Ela pensa que é normal e ela aceita. Com certeza. Pode ser pior do que aquele que agride e pensa que aquilo é normal também, não é? Eu acho que os dois, né? Os dois lados precisam entender que numa relação de afeto não tem que ter essa violência. Então ela não pode achar que aquilo é natural, que ela tem que ser xingada, que ela tem que ser agredida. E ele também não pode achar natural que ele viva com um ser humano que ele esteja o tempo todo maltratando, né? Ok, a senhora falou aplicar a legislação. Sim. Mas o que mais fazer? Existe legislação, existe o Ministério Público, existe a polícia, existe o Poder Judiciário para aplicar as penas, enfim. Mas o que mais fazer? O que é preciso para mudar essa realidade? Existe um ponto bastante crucial, que é a educação, né? Na educação, se existisse uma conscientização sobre a desigualdade de gênero, se isso fosse abordado nas escolas, de que a mulher não precisa ser submissa, de que ela pode ter a profissão que ela quiser, de que ela não é menos inteligente do que o homem. Sim. Sabe, se aparecessem as mulheres que fizeram a história, porque os personagens são bastante masculinos. Então, tudo isso ajudaria a mudar a mentalidade desde a infância. O papel da escola é muito importante. Muito importante. A educação, a conscientização, a sensibilização. E isso só é possível se houver um conteúdo, né, programático das escolas que permita expor, né, para os meninos, para as meninas, que as mulheres e os homens merecem os mesmos direitos. Ok, doutora, a senhora tem a sua atuação aqui no Paraná, mas a senhora chegou a estudar fora. E qual é o parâmetro aí do mundo para a gente comparar com... Não comparar, mas que a gente possa talvez se espelhar? Nós temos ali a Suécia e a Noruega como os países que atingiram os melhores índices de igualdade de gênero, né? E também nós temos vários outros índices ali na Suécia e na Noruega mostrando dignidade das pessoas, né? Na saúde, na educação. Então, é uma evolução. É uma evolução em todos os sentidos. Em todos os sentidos, não é apenas num aspecto. Sim, ali eles atingiram, coincidentemente, as duas coisas. O bem-estar populacional e a maior igualdade de gênero mundial. Mas aí nós estamos falando de nações de 1000 anos, quem sabe até mais, considerando que nós somos, recém saímos de uma colônia, que éramos colônia de Portugal há pouco mais de 500 anos. Mesmo assim, há esperança então? Há esperança. Estamos melhorando? Estamos melhorando, sem dúvida. Tá bom. Doutora, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Vamos torcer que melhore cada vez mais, ou que diminuam diminua essa distância entre homem e mulher. Sim. Que não há explicação, não há justificativa para isso, não é? E diminua essa opressão, né? Essa opressão. Isso que importa. Tá bom. Muito obrigado. Essa é a promotora de justiça Mariana Seifert Basso, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada. E obrigado a você que esteve com a gente. Até uma próxima.